Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Sentindo um pouco de saudade já, né? No final das aulas e tudo mais. Inicialmente queria pedir desculpa aos irmãos, pedir perdão, né, por conta da nossa última avaliação. Eu fiquei de apresentar um trabalho em sala, mas infelizmente por conta do trabalho eu tive dificuldade, né, no trabalho secular, eu tive dificuldade de chegar a tempo de apresentar os trabalhos dentro da sala, né? Então peço aos irmãos que me perdoem. E tentando compensar isso, eu fiz esses dois vídeos, né? Um vídeo eu vou estar tratando sobre Calvino, o outro vídeo a gente vai tratar de Tomás de Aquino, e eu pretendo apresentar os dois para os dois grupos, né? Tanto o terceiro quanto o quarto ano. Então eu vou estar apresentando aí, pedir autorização para o pastor Adriano para fazer esse tipo de trabalho. Infelizmente a gente não vai ter aquela dinâmica de sala, né? A gente pode estar discutindo os assuntos, fazendo perguntas e tudo mais, mas vou tentar falar aí de uma forma resumida para não ficar muito enfadonho, muito cansativo, né? E também para que possa caber aí nos e-mails ou mesmo no WhatsApp e encaminhar para os irmãos, tá bom? Peço desculpas aí com relação a isso, mas vamos falar então. No trabalho de hoje eu vou estar apresentando sobre Calvino, né? Eu estou encerrando aí, eu tenho que fazer as edições e tal com relação a Tomás de Aquino, mas eu espero que Calvino já consiga encaminhar ainda hoje para vocês, né? E então esse vídeo vai falar especificamente sobre Calvino, tá bom? Não tem como eu falar de Calvino sem contar um pouco para vocês a minha história em relação a ele, a minha história em relação à fé reformada. A minha conversão, eu creio que a maioria de vocês não sabem, mas a minha conversão se deu na igreja do Evangelho Quadrangular, aos 12 anos. Uma igreja, na época era pentecostal, hoje tem uma linha assim mais neopentecostal. Como os irmãos sabem, na década de 80, as igrejas pentecostais elas tinham uma linha muito forte aí, arminiana e tal, e isso chocava muito por conta de que a cada pensamento ruim, cada tropeço, imagine um jovem aí, um adolescente de 12 anos, pensar em responder à mãe e a palavra de Deus dizendo que você em pensar você já pecou. E se você pecou segundo essa linha de fé, você estaria já excluído, né, do céu. Você já estava condenado ao inferno. Então, você tinha que correr, pedir perdão e estar sempre naquela luta interna. Às vezes um sonho mal resolvido, alguma coisa assim, você já estava pecando. Então, para um menino de 12 anos, a carga era muito pesada, né? A minha família, metade dela era católica não praticante, a outra metade tinha uma salada que ia da Umbanda, Candomblé, Espiritismo, católico também, era aquela salada mista ali, né? E quando eu me converti, isso foi sozinho. Minha mãe era um pouco supersticiosa, brigava com meu pai na justiça e tal, e sempre com depressão. Então ela pegou e começou a visitar algumas igrejas evangélicas e me levou junto com ela. E nessa igreja eu tive um momento especial com o Senhor. Eu tive um momento em que o Senhor tocou realmente no meu coração, houve ali uma conversão, o Senhor me transformou e eu senti que o meu lugar era na casa de Deus. Mas isso só aconteceu comigo. Toda a minha família, toda os meus contatos, amigos, ninguém era da igreja. Aconteceu que minha mãe passou por ali, foi mais uns dois, três cultos, depois não foi mais, e eu permaneci na igreja. Fiquei ali por torno de 5 anos, né? E aí acabei me afastando também, né? Imagine que não por ser um peso, mas você sozinho, sem família, sem nada, né? E eu nunca fui assim nunca tive muita facilidade de fazer amizades também. Então acabou que depois de uns 5 anos eu comecei a me afastar um pouco, né? Não caí em droga, não fiz nada disso, não fui pra balada, nada. Simplesmente deixei de frequentar a igreja, né? Eu gostava muito de pegar onda. E passando esses 5 anos, né, depois me afastei e tal, e fiquei um período afastado, né, em torno aí de uns 2 anos mais ou menos, afastado da fé, afastado do convívio, né, da igreja, da comunhão com os irmãos. E de repente eu conheci a minha esposa. E foi amor à primeira vista, fiquei doido assim, né? Aí a gente saiu para caminhar um pouco, para conversar,
e falando, né, como todo jovem, comecei a fazer propaganda de mim, falando de mim, ela falando um pouco da vida dela. De repente ela para em frente a um predinho assim e falou: Olha, essa aqui é minha igreja. Se quiser ter qualquer coisa comigo, você tem que servir ao Senhor. Nossa, aquilo deu uma paulada nas minhas costas. Só que eu já estava sentindo muita falta do Senhor. Eu sei que Ele estava do meu lado, que Ele estava cuidando de mim, mas, sabe, aquele convívio de louvar, de adorar, eu não tinha. E eu sentia essa falta e falei isso para ela. Eu disse: Eu sou do Senhor, eu estou afastado, mas eu quero muito voltar. E foi uma coisa muito legal, porque era a Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá. Eles são bem puritanos, bem tradicionais, né? E quando eu cheguei, o irmão dela era presbítero, já me avisou: olha, nós não aceitamos o teu batismo, você vai ter que fazer batismo, profissão de fé. Profissão de fé? Eu disse: Meu, o que é isso? Vou ter que trabalhar na igreja? Não, não. Aí ele começou a me explicar o que era profissão de fé. E eu entrei para a classe de catecúmenos, nome difícil também, na época eu não entendi, nunca. Que é isso? É cemitério esse troço? Né? Mas fiquei totalmente perdido, mas ao mesmo tempo querendo muito aprender. Nessa classe de catecúmenos, eu comecei a aprender algo que mudou depois do meu segundo nascimento. Foi uma outra coisa que mudou a minha vida, que foi o conhecimento da salvação pela graça e não das obras. Isso teve um impacto muito grande na minha vida. Saber que eu era predestinado e que a escolha não dependia de mim e sim de Deus foi um alívio muito grande. Porque aquela sensação de ir para o inferno a cada minuto, a cada pensamento, é, cada ansiedade, às vezes até para atravessar a rua, xinguei o motorista, meu Deus, estou indo para o inferno. Então, essa mudança de pensamento em relação à salvação mudou realmente a minha vida. E eu comecei a conhecer, foi o primeiro contato em relação a Calvino. Eu tinha um professor de escola dominical que era apaixonado por Calvino, pelas obras, e começou a explicar o pensamento meio superficial, né? Hoje a gente sabe, hoje estudando teologia, a gente entende que aquelas explicações na classe de catecúmenos eram bem superficiais. Só que foi suficiente para eu entender a doutrina da graça e me apaixonar por ela, né? É, um pouco tempo depois de entrar para a igreja, de me batizar novamente, eu tive 3 batismos, irmãos, não foi um nem dois, foram 3. Fui batizado quando criança na igreja católica, depois fui batizado de novo na igreja evangélica quadrangular, e depois, aos 18 anos, 18 para 19 anos, eu fui batizado novamente na igreja presbiteriana conservadora. Então, depois de ter sido batizado e tudo mais, eu desde a época dos 13 anos, eu sentia que eu tinha um chamado pelo Senhor para trabalhar na obra do Senhor. Aí acabei me afastando. Quando eu voltei para a conservadora, isso reacendeu em mim. Mas o seminário da conservadora era um seminário de tempo integral, era em regime de internato. Como que eu faria isso casado, né, planejando já ter meus primeiros filhos? Tinha que largar emprego, tinha que largar tudo, era uma coisa muito complicada. E quando eu vim para a Igreja do Presbiteriano do Brasil, já aqui em Curitiba, né, quando eu cheguei em Curitiba, a conservadora era do outro lado da cidade, nós tínhamos dificuldade para ir para lá, e recebemos um convite, viemos aqui na Presbiteriana do Brasil. Quando eu cheguei na Presbiteriana do Brasil, eu comecei a conhecer os sistemas que regem os seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil, que era bem diferente da conservadora. Você não precisava ficar em regime de internato, separado de esposa, de filhos e tudo mais. E eu comecei a alimentar novamente aquela esperança, aquele desejo de estar confessando a fé do Senhor através da fé reformada, né? A partir daí, vim para o seminário, e aí o resto aí vocês já conhecem, né? Iniciei o seminário lá em Brasília, vim transferido para cá, e agora estamos aí em vias, né, de concluir o curso e tal. Mas voltamos a Calvino então, só para os irmãos entenderem por que desse meu amor pela fé reformada, por que desse alívio, né? A pessoa muitas vezes nasce na igreja e não entende essas diferenciações. Bem, irmãos, então voltemos a Calvino, né? Nesse trabalho eu vou falar basicamente da biografia dele, né, algumas obras, e também o ponto de vista de Calvino em relação à adoração. Além de alguns pontos controversos também, né, que às vezes a gente não ouve falar tanto assim por serem um pouco
como que eu posso dizer assim, impopulares, né? Atuações aí um pouco impopulares que a gente vê por aí. Mas vamos iniciar então. Muito bem. Então, Calvino nasceu, né, em 10 de julho de 1509, em Noyon, região da Picárdia, no norte da França. E faleceu em Genebra com 54 anos, na Suíça, em 27 de maio de 1564. Então, ele nasceu em 10 de julho de 509 e faleceu em 27 de maio de 1564. Vocês vão ver mais pra frente que ele faleceu escrevendo. Não escrevendo literatura, estava escrevendo e apagou, não foi isso. Ele estava ainda trabalhando quando teve que parar por conta das dificuldades que estava tendo em relação à sua saúde e pouco tempo depois veio a falecer. Então, podemos dizer assim que Calvino foi um instrumento do Senhor, trabalhando incansavelmente aí praticamente até seus últimos dias. Quando adolescente, ele foi enviado para a Universidade de Paris para estudar teologia, né, onde teve contato com as ideias de Lutero. Em 1529, né, por influência do seu pai, ele trocou Paris por Orleans, né, e trocou a teologia pelo direito. Após formado, né, então ele retorna a Paris e a teologia. Ele foi para Orleans, estudou direito e depois volta para Paris para terminar seu curso de teologia. Ele deu início então a uma fase intensa, né, de colaboração com o reitor da universidade, na época que era Nicolas Cop, mas contudo Calvino inseriu alguns trechos, né, de Lutero no discurso do reitor, e por isso ele acabou sendo acusado de herege. Vejam que nessa época a igreja não tinha separado ainda, nós ainda estávamos dentro do âmbito católico, né? Lutero ainda estava dentro do âmbito católico e não tinha havido a reforma, ainda não estava tendo toda essa separação. Bem pelo contrário, as lutas estavam iniciando, né? Bem, em 1536, então, Calvino produz aí em latim, né, as instituições da religião cristã, obra que reuniu todas as bases das doutrinas adotadas posteriormente como sendo do calvinismo. Essa foi então perseguido, né, e obrigado a abandonar Paris por conta dessas ideias aí. Mais para frente a gente vai abordar direitinho cada obra dele e a gente vai poder, né, aprofundar um pouco mais. Calvino na realidade foi o precursor do calvinismo. Bem, em 1536 então ele produz em latim as instituições da religião cristã. Nessa obra foram reunidas praticamente todas as bases da doutrina calvinista que nós conhecemos hoje. Diante disso, após ter publicado essa obra, né, ele acabou sendo perseguido e teve que abandonar Paris. Ele, na realidade, foi um precursor do calvinismo e não seu fundador, porque o movimento, na realidade, surgiu alguns anos depois da sua morte, baseado nas suas ideias, nas suas teses, né? Mas quem começou realmente, ele trabalhou só no âmbito das ideias e não da instituição mesmo, da doutrina calvinista, do pensamento calvinista. O calvinismo foi um movimento, né, da reforma protestante que impôs hábitos austeros e puritanos aos seguidores e acabou por atingir a maior parte dos países da Europa Ocidental naquela época. Bom, na sequência, né, Guilherme Farel, né, francês, que implantou aí a reforma de Zwingli, ele acabou, né, dando início aí às revoltas, a essa revolta, né, essa reforma deu início aí às revoltas em relação à compra e venda de indulgências por parte dos emissários do Papa Leão X, em Genebra, onde Calvino passou a viver. Então, Calvino pega por conta das institutas, ele acaba saindo da França, indo para Genebra, para viver em Genebra e acaba sendo persuadido ali por Guilherme Farel, né, que foi quem implantou aí a reforma de Zwingli, né, que deu início às revoltas contra a venda das indulgências. Em 1538 ele acaba sendo expulso de Genebra de novo, depois que ele acabou vendo frustradas as tentativas de instaurar um governo teocrático, né, de escrever artigos sobre o governo local e até mesmo as suas confissões de fé. Calvino passa a viver então em Estrasburgo, no leste da França, e começa a elaborar uma nova constituição religiosa que tinha fundamento nas institutas ou nas instituições. Aí ele vem e participa também de um congresso sobre a religião representando aquela cidade, né, a cidade de Estrasburgo.
E em setembro de 1547, né, a convite das autoridades locais, ele retorna a Genebra. Então as autoridades de Genebra acabam convidando ele para retornar. Ele retorna e agora com o objetivo de impedir uma nova tentativa de restaurar o catolicismo, né, que estava sendo arquitetada ali naquela cidade pelo catedral, né, pelo cardeal local, pelo cardeal local. Bem, a partir daí, Calvino tem então a oportunidade, né, de instaurar ali aquele governo civil que ele queria tanto, né, e o qual tornava supérflua a hierarquia eclesiástica no local. Estabelecendo leis e abrindo escolas, além de estimular o comércio exterior, ele acabava por pregar assim, e ensinar doutrinas básicas que mais tarde viriam a se tornar o calvinismo. Nesse período, Genebra passa a ser o principal centro protestante do mundo. A imperatividade moral foi então instaurada ali, né, dentro daquela pregação que a gente conhece até hoje, né, com relação à moralidade, à santidade. Aos domingos, por exemplo, ninguém poderia ir ao teatro, ninguém poderia jogar carta, muito menos dançar. Até mesmo o trabalho nesse dia era considerado crime, e somente nos primeiros 4 anos do governo calvinista, estima-se terem havido 58 execuções, além de outras penas também severas que foram aplicadas aos transgressores da lei. Então o governo passa a ser teocrático, né, e acaba tendo execuções por aqueles que desobedecessem à lei, o que em tese estariam também contrários às escrituras sagradas. João Calvino contribuiu com diversas reformas na igreja, eliminando o ritual e a música instrumental da missa, por exemplo, e retirando o coral do centro do templo, deslocando para a lateral. Aí a música, o coral deixa de ser o centro e aquele lugar passa a ser destinado à palavra, né? É, Também despiu as igrejas dos vitrais, dos quadros, das imagens e reconduziu o culto à essência mais próxima até então do que se estimava serem os cultos da igreja primitiva. Então a busca dele era para fazer com que o culto retornasse a ser dentro dos moldes do culto que ocorria na igreja primitiva. Além disso, ele também acabou abolindo, né, comemorações como Páscoa e Natal, além de apagar todos os vestígios do sistema episcopal na igreja e na cidade também. Produziu ainda cânticos que se assemelhavam assim às às cantigas da época, para que fossem cantadas utilizando suas métricas com as letras sacras. O que aconteceu? O interessante disso tudo, um tempo atrás teve um irmão que chegou para mim e disse assim, porque eu coloquei algumas músicas, as crianças para tocar algumas músicas com um tom assim, meio de rock, né, com um ritmo assim, mais de rock. E eu lembro que eu ouvi assim, você não conhece a história do presbiterianismo. Eu fiquei estranhando porque o que tem a ver a história do presbiterianismo? É porque você não conhece Calvino, você não... Eu fiquei meio assim, mas tudo bem, né? E eu comecei a pesquisar como que era o louvor na época e a adoração na época de Calvino. O que eu descobri? Que Calvino acabou encomendando as métricas e o compositor pegava as métricas das cantigas que eram proferidas na rua. É como se fosse, assim, transferindo para hoje, é como se nós pegássemos aí as principais músicas de sucesso, pegássemos a batida dessas músicas, pegássemos a letra dos salmos e colocássemos nessas músicas. Então, assim, nós olhamos hoje para o nosso cenário, para o Novo Cântico, e ficamos muitas vezes assim, não, isso que é música da igreja, porque o ritmo dela. Só que essa música hoje é de um ritmo sacro, mas muito mais sacro, ele é um ritmo histórico, né? São músicas voltadas para uma determinada época. Só que na época em que elas foram utilizadas para a composição dos hinos, elas eram músicas como se nós pudéssemos, não sei se a gente pode dizer assim, mas eram músicas é, que estavam em destaque, em evidência no momento. Os ritmos eram em evidência no momento, era a música da moda, né? Não eram músicas anteriores àquilo ali. Interessante também que Calvino não tenta buscar historicamente lá, por exemplo, as músicas que eram tocadas em Israel. Ele está trabalhando com os hinos, ele está trabalhando com melodias e ritmos, as métricas daquela época. Bem, então, mas o que Calvino queria com isso?
Na realidade, o que ele queria é que eu e você pudéssemos cantar, louvar e adorar a Deus. Ele não estava interessado na melodia, não estava interessado no ritmo, ele estava interessado em que os salmos fossem cantados pela congregação em adoração a Deus. Que o louvor fosse cristocêntrico, voltado ao Senhor. E, para que as pessoas cantassem isso, uma das ferramentas utilizadas foi a métrica das músicas populares, das músicas conhecidas, mais conhecidas na época, que no caso eram os hinos, não é mesmo? Se fosse ao contrário, né, se Calvino tivesse a mentalidade de muitos nossos irmãos hoje, ele tivesse buscado as músicas que eram tocadas pelos judeus no templo. Os mesmos instrumentos, os mesmos ritmos, não foi isso que ele fez. Ele quis que eu e você, cantássemos em adoração ao Senhor. E depois disso, né, o calvinismo acabou se difundindo por toda a Europa, pela Europa Ocidental. Né? Na França ele foi professado pelos huguenotes, na Escócia foi pelos presbiterianos, na Inglaterra pelos puritanos e na Holanda pelos protestantes. Então a gente vê aí o calvinismo explodindo, saindo por todo o mundo. Tá bom? As obras de Calvino. Bem, nós vamos abordar aqui algumas das suas obras. Em 3 momentos, 3 obras. Né? A primeira seria de Clemente, 1532, Psicopanquia, 1534, As Institutas da Religião Cristã, de 1536, e também o Catequisme de Igreja de Genove, 1542, e os comentários bíblicos de Calvino. Então, vamos falar aqui da primeira, De Clementia, a obra anotada do Sêneca, 1532. Uma resposta é uma obra que trata, né, o De Clementia de Sêneca, né, um filósofo romano contemporâneo do apóstolo Paulo, considerado o primeiro livro impresso de Calvino. Então não foi a primeira obra dele, mas foi a primeira obra impressa. A obra foi publicada em 1532, na época, né, Calvino tinha apenas 22 anos de idade. A obra demonstra que até aquele momento a Bíblia era um livro distante para Calvino e que esse não alimentava ainda interesse por questões religiosas. Esse primeiro livro dele, né, ele visava aí o interesse literário mais do que o apologético e o ético mais do que o religioso. A obra teve pouca aceitação e trouxe certo prejuízo ao autor. Alguns estudiosos de Calvino dizem que ele ficou bem complicado com a situação financeira por conta desse livro. Psicopanchia. O Tratado de Psicopancia apontava os erros dos anabatistas, que afirmavam que as almas dos mortos ficavam dormindo até o dia do juízo. Trata-se, na realidade, de um discurso feito na Universidade de Paris que demonstra, né, previamente o que seria a sua obra principal, que seria, no caso, o seu caráter apologético. A terceira que a gente vai falar é sobre as Institutas da Religião Cristã, que é tido aí como o best-seller de Calvino. Né? Foi publicado em latim em 1536 e em francês em 1541. As Institutas foram conhecidas como o Tratado da Religião Cristã. Né? Ela é considerada obra-prima de João Calvino. Foi concluída em 1535 e publicada em 1536. Na época, Calvino era apenas um pequeno livro de 516 páginas e 6 capítulos. Os 4 primeiros capítulos falavam da lei, credo apostólico, oração do Pai Nosso e dos sacramentos. Os 2 últimos expunham a tese reformada quanto aos sacramentos romanos, a liberdade cristã, o poder eclesiástico e a administração política da época. A obra foi escrita em vários idiomas. Em 1536 e 39 foi escrita em latim. Em 41 foi publicado na versão francesa, 1543, 45, 50, 55, 59 e 60 também em francês, sendo considerada a versão oficial de Calvino por ter sido a última produzida antes de sua morte, essa de 1560. Atualmente, né, ela é publicada em praticamente todos os idiomas ocidentais, em especial aqueles de origem europeia. O que era 6 capítulos, né, quando foi a obra original, a primeira feita, né, que era em 6 capítulos, acabaram se transformando em 4 livros.
um total de 80 capítulos e foram 9 edições escritas de próprio punho. Ele fez 9 versões, né, a próprio punho, em latim e francês, línguas dominadas de forma singular pelo autor. Ressalta-se que à época a luz era de vela ou lampião, né, e em vez de caneta era pena e tinteiro. De uma forma resumida, o primeiro livro das Institutas trata de Deus na revelação da criação e da natureza do ser humano. O segundo livro já trata Deus como Redentor e o modo como nos dá a conhecer, primeiramente no Antigo Testamento e depois em Jesus Cristo. O terceiro livro já trata como podemos participar da graça de Jesus Cristo através do Espírito Santo e dos frutos que ele produz, né? O quarto livro trata da igreja e dos sacramentos. As Institutas demonstram, né, o conhecimento profundo de João Calvino das Escrituras e dos escritores clássicos, pagãos ou cristãos, em especial Santo Agostinho, bem como as controvérsias teológicas que eram abordadas ali no século XVI. Bom, nossa quarta obra, né, o Catequismo de Iglesia de Geneve. Trata-se de textos que relatam a organização da igreja e o culto em Genebra. Ali é demonstrada a importância da ceia do Senhor, a necessidade da disciplina na igreja. Foi escrito em 1587, né, ano que Calvino também preparou a instrução e confissão de fé para o uso dos leigos, ou, né, como ficou conhecido à época, Catecismo de Genebra, então 1587. A primeira exposição programada é elaborada sobre o pensamento calvinista feito na língua francesa. Bem, em quinto lugar, né, vamos falar aí sobre os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos são considerados pela maioria dos teólogos como um complemento às Institutas, né? Estando relacionados não somente com as Escrituras, mas também com os comentários sobre ela. Calvino escreveu comentários de 24 livros do Antigo Testamento. E com relação ao Novo Testamento, né, não foi comentado apenas a segunda e terceira epístola de João e o Apocalipse. Todos os outros livros receberam seus comentários, gerando um total de 22 volumes em mais de 11.000 páginas. O primeiro comentário foi em relação ao livro de Romanos, em 1539. Já os últimos foram Josué e Ezequiel. Ezequiel ele teve só os 20 primeiros capítulos. Por quê? Porque ao final do 20º capítulo consta-se uma nota de que depois, né, infelizmente, depois de terminar aquela última pregação sobre o capítulo 21, né, Calvino, que já estava doente, ele começou a sentir-se tão fraco que foi compelido a buscar um leito do hospital, um leito lá, e não pôde mais prosseguir na explicação sobre Ezequiel. Assim, os escritos encerraram-se no capítulo 20 e não houve mais oportunidade de se terminar a obra que tinha sido tão bem começada. É interessante dizer que o próprio Arminus, né, recomendava a seus alunos que lessem os comentários de Calvino. E não seria exagero, né, a gente considerar esses comentários, que seus comentários dividiram a história, né, a história do comentário bíblico. Então, dando continuidade, eu queria abordar também alguns pontos assim que podem ser considerados como controversos relativos a Calvino, né? A gente fala muito em piedoso, né, sobre o pietismo e tudo mais, e algumas obras, né, relativas a Calvino não entendem até deturpam a forma com que ele tratava alguns assuntos. Por exemplo, situações em que teólogos ou estudiosos de teologia e da doutrina pregavam que eram teses contrárias à Bíblia, ou à Trindade, ou mesmo à existência substancial de Cristo ou a Deus. A postura de Calvino em relação a essas situações é que tais pessoas deveriam ser condenadas à morte. É a postura dele. No entanto, a gente tem que analisar o contexto dessa situação, né, caso a caso. Hoje, por exemplo, a gente fala em. Né, você imagina aí o irmão é piedoso, fala em pietismo. Lembra-se um pouco com relação ao pietismo do século XVI. Você fica imaginando aquelas pessoas sérias assim, né, tentando pregar sobre a ajuda dos necessitados, menos favorecidos. A gente tende muito a caminhar nessa direção.
Mas na época de Calvino, o pietismo estava relacionado com a fidelidade à palavra de Deus, né? Hoje ainda deveria ser assim, mas muitas vezes a gente vê, talvez por conta da mídia ou do dia a dia, né, que as pessoas acabaram desvirtuando um pouco o significado dessa palavra. Mas naquela época, uma pessoa piedosa era uma pessoa que observava a palavra de Deus, que era fiel à palavra de Deus, né? Então, nesse sentido, uma pessoa que estivesse agindo ou pregando contra a palavra de Deus poderia muito bem ser condenada à morte. O contexto de pena capital ou pena de morte atualmente é diferente daquela época. Devemos entender que, contrário à palavra de Deus, a pessoa realmente deve morrer. Está na Bíblia, né? Se você é contrário à palavra de Deus, se você é contrário àquilo que Cristo tem trazido para a humanidade, você tem que morrer, física ou espiritualmente, mas tem que morrer, né? É, a gente torce assim para que a pessoa morra e tenha um novo nascimento, mas é, a gente eita, a pessoa se assim é contrária à Bíblia, contrária à palavra de Deus, né, deve ser dada a oportunidade da pessoa rever esse posicionamento e, caso não seja revisto, é nada à morte. Essa postura, assim, choca um pouco a gente, né? Mas se a gente pensar, né, no dia de hoje, alguma coisa semelhante acontece conosco, né? Por exemplo, às vezes a gente adota uma postura assim na igreja, porque a gente pensa, pô, fulano era melhor que tivesse ido embora. Não, então ciclano não concorda com a nossa doutrina, é melhor ir embora. Ciclano não concorda com a liturgia, é melhor que vá embora. Beltrano não pensa como eu, não deveria estar nessa igreja. A diferença é que a condenação na Idade Média era em definitivo. Guilhotina, fogueira, etc., forca. Hoje não, você dá a oportunidade da pessoa escolher uma outra igreja ou simplesmente se afastar. Muitas vezes nós até mesmo deixamos os irmãos se afastarem do Senhor sem tentar buscar, simplesmente porque a ideia deles são diferentes da nossa. No caso que Calvino está tratando, não é isso. O que Calvino está tratando é que eles seriam pessoas que negam a fé, negam a palavra de Deus, negam a existência de Cristo, ou negam a Trindade, ou negam a existência de Cristo como homem, né? Um tema aí que já teria sido tratado há centenas de anos, né? Desde a igreja primitiva, mas muitas vezes ainda surgia ali, e a pena para isso deveria ser a morte. Mas se a gente parar para pensar, Calvino na realidade foi um homem à frente do tempo dele, foi à frente do seu tempo. Muitas coisas que para ele era claro, para alguns outros teólogos ainda não, né? Apesar de ter passado séculos após os concílios de Nicéia e de Constantinopla e tantos outros, muitos ainda tinham dúvidas sobre a correta definição da Trindade, da consubstanciação, ou até mesmo da existência material de Cristo ou de um Deus entre nós. Tais dúvidas para Calvino era passível de morte. A palavra de Deus, no entanto, entende que se não cremos em Deus ou no seu Filho, de fato, e no fato dele ter morrido por nós, não cremos na graça de Deus e já estamos condenados. Então, assim, pela palavra de Deus, as pessoas que estão nessa situação já estão condenadas à morte, uma morte muito pior do que aquela na qual, né, o Calvino atuava. Aí, como aconteceu que dele condenar seus pares aí durante a Idade Média. Escrever sobre Calvino, né, vai bem além aí do que refletir sobre a origem da nossa denominação, ou mesmo da nossa fé. Ele foi alguém assim que influenciou a sua época, influenciou toda a história, seja com seu pensamento, seja com liturgia, inteligência, ou mesmo com todos os estudos que o Espírito Santo deu para transmitir, né, para as gerações que seguiam após a sua atuação ali nas igrejas, né, em Genebra ou mesmo na França. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa está cursando
artes, né? E viu Calvino também, já está mexendo com relação a isso, pensou até em fazer a tese, né, a monografia dela voltada para Calvino. Para vocês verem aí que não é, está fazendo cursos de artes na faculdade da Católica, né, que é no Claretiano. Então, para vocês verem que realmente ele impactou o mundo e é um autor que, infelizmente, não é tão bem compreendido, não é tão bem estudado, mas é um referencial para nós também. E se a gente parar para pensar, assim como Moisés, né, ou mesmo José, que foram preparados assim pelo Senhor por um propósito maior, eu entendo que Calvino foi mais ou menos nessa linha também, né, guardado as devidas proporções, porque ele estudou direito, depois teologia. Eu sou até suspeito para falar sobre isso, mas estudou direito e depois teologia, né? Passou pelos ensinamentos que ele passou, pelos locais que ele passou, né? Eu posso dizer aí que de repente ele deu um valor real a uma frase que a gente ouvia muito no tempo das cadeiras da faculdade, né, que ela dizia assim: advogado, doutor em leis e médico da sociedade. Eu acho que Calvino se enquadra muito bem aí. Foi um doutor em leis, estudou muito, escreveu muito e com isso ele contribuiu muito também para a sociedade. Então eu poderia dizer hoje Calvino, né? Doutor em leis e médico da sociedade, tá bom? Eu achei muito interessante as informações que eu consegui levantar sobre Calvino, principalmente essas questões aí de condenação à morte, o louvor. O louvor foi um estudo que eu fiz há mais ou menos uns 5 anos atrás. Não era nem seminarista à época, era líder do Ministério do Louvor e estava tendo alguns problemas com relação às músicas que as nossas crianças estavam tocando, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais a Calvino e isso me ajudou a fortalecer, porque estavam querendo vetar praticamente toda a música que as crianças iam tocar. Alguns irmãos estavam criticando, porque o ritmo é muito rápido, ou é meio baladinha, a pessoa fica se mexendo e tal. Né? E não é querendo tirar a razão, mas assim, a gente vê que historicamente, né, Calvino foi um pouco diferente do que as pessoas tentaram pregar ali, tentaram levantar a situação. Né? Na realidade, como eu falei antes no trabalho, é um homem à frente do seu tempo mesmo. Então, que Deus abençoe a todos, né? E amanhã eu acredito que a gente já esteja com o segundo vídeo aí, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.